Olá, muito bom dia! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um webinar da Cato. Eu sou a Larissa Morim, sou coordenadora de marketing aqui da Cato e antes de começar eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos cacheados castanhos, mas hoje eu estou com ele preso em rabo de cavalo, visto uma camiseta azul e atrás de mim tem uma parede bege. Bom, é um prazer estar aqui com vocês hoje em mais um webinar realizado pela Cato e hoje para falar de um tema super relevante. Então, antes de falar mais sobre o tema e chamar as nossas convidadas, eu queria apresentar aqui quem vai acompanhar a gente fazendo a interpretação de Libras, que serão a Juliana e a Camila. Meninas, muito obrigada pela parceria de sempre, fiquem com a gente. E aí, antes de começar, eu queria já dar uma dica. Já separa o seu caderno, o seu bloquinho, vá anotando aí as dúvidas, compartilhe as experiências com a gente também no chat, que no final a gente vai responder as perguntas e comentar um pouco dos comentários aí, aquilo que o tempo nos permitir, tá bom? Então, continue interagindo aí com a gente no chat, tá? E aí, para começar a interagir, eu já queria perguntar uma coisa. Aí na sua empresa, tem alguma pessoa ou uma equipe que já é dedicada à marca empregadora? Conta aqui pra gente. Enquanto vocês me respondem, eu queria lembrar que esse e outros assuntos sobre o mundo de RH também estão disponíveis no nosso blog para empresas. Então, em breve a gente vai estar aí na tela o QR Code, então eu queria convidar vocês a acessarem esse blog, ter recheado de conteúdo sobre o RH, o mundo corporativo, desde microempresa até a grande empresa, todos os assuntos estão lá. Então, acesse, conheça o nosso blog, depois me conta aqui o que você achou, que tipo de conteúdos você quer ver lá, então a gente quer saber, beleza? Bom, então sem enrolação, o nosso tema de hoje é um tema muito relevante sobre marca empregadora para recrutadores, né? A importância disso no recrutamento. Então, eu queria falar um pouco sobre as nossas convidadas, então a Cristiana Mello, nossa diretora da unidade de recrutamentos aqui da Cato, e a Letícia Castelo, especialista de Employer Brand da Deloitte. Então, meninas, muito obrigada pela participação, por ter aceitado o nosso convite para falar desse tema, nessa manhã recheada de conteúdo. E eu já quero chamar uma das convidadas para esse bate-papo. Cris, seja muito bem-vinda. Por favor, se apresente, faça essa audiodescrição. E para começar, conta um pouquinho para a gente da Cato. Bom dia, Larissa. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Um prazer estar em mais essa webinar aqui. Eu queria começar com a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de 45 anos, loira, com cabelos mais ou menos ondulados, meio rebeldes, branca, tenho olhos azuis e estou vestindo uma camisa jeans, né? Estou numa sala escritório, atrás de mim tem um sofá, um janelão no fundo e um rack com TV do outro lado. Eu queria contar um pouquinho para vocês aqui da Cato, né? A Cato, eu estou aqui há quase 2 anos como diretora da unidade de recrutamento. Antes passei por várias empresas da indústria de tecnologia, TI, telecom. Atua há 20 e poucos anos aí nas áreas de negócios, marketing, comercial, produtos. E a Cato é uma empresa que já tem 23 anos, aliás, está de aniversário esse mês, né? E atua sempre e sempre atuou no mercado de tecnologia para recursos humanos, né? Nós fomos os pioneiros aqui no Brasil como site de emprego, de busca de empregos. A gente tem muitas soluções para os candidatos e também para os recrutadores, microempresários que precisam atrair talentos e fazer um processo de seleção e recrutamento bastante efetivo, rápido, assertivo. No nosso modelo de negócio, a gente fez uma grande mudança nos últimos 2 anos e os candidatos agora podem entrar gratuitamente na plataforma, podem fazer quantas aplicações eles quiserem nas vagas, né? E a gente tem soluções pagas também para candidatos, para eles se destacarem ainda mais. Do lado de recrutadores, a gente tem uma série de soluções, desde a postagem e reforço da vaga, como também filtros com inteligência artificial, para facilitar esse match entre candidato, recrutador ou empresa, né? A Cato possui mais de 10 milhões de currículos cadastrados na nossa plataforma. A gente tem mais de 15 mil empresas clientes e umas 30 mil que circulam todos os meses também pelos produtos gratuitos de vaga.
A gente tem cerca de 2,4 milhões de entrevistas que foram feitas por meio da Cato no último ano. É muita entrevista, a gente está ajudando a mudar milhões de vidas de pessoas através do trabalho, esse é o nosso propósito. E, além disso, a gente também tem algumas soluções super especiais para ajudar pessoas com deficiência. A gente tem mais de 150 mil profissionais com deficiência cadastrados na nossa base, muitos deles laudados pelo com laudo validado pela Cato, dentro dos padrões de INSS, né? Então, assim, são muitas soluções para a gente ajudar e facilitar a dar match entre candidato e recrutador ou empresário. Procure um especialista nosso da Cato pelos nossos diversos canais, teleatendimento, online, pelo blog, e a gente vai ter um prazer em te ajudar a fazer com que seu processo seja cada vez mais excelente e efetivo. Bom, mas vamos aqui para o tema, né, de hoje. A gente tem esse tema super rico, que eu adoro, de marca empregadora. A gente sabe que é super desafiador atrair talentos, selecionar, depois mantê-los, né? E as empresas têm que traçar e podem traçar uma estratégia de marca empregadora para ajudar nesse processo, nessa atração de candidatos. Para falar com a gente sobre marca empregadora, eu queria convidar a Letícia para vir aqui com a gente. Ela também vai se autodescrever e ela vai ajudar a gente bastante com um monte de cases, conteúdos e até um pouquinho de teoria, né, Letícia? Vamos lá. Bom dia. Obrigada, Cris. Obrigada, Larissa, pela introdução. Falando um pouquinho sobre mim, eu sou uma mulher branca, né, de pele clara, cabelos longos, escuros, tenho olhos escuros também. Hoje eu estou com uma camiseta mais social, caramelo, com algumas formas geométricas, alguns triângulos, né? E atrás de mim eu tenho uma parede branca. Cris, muito obrigada pela introdução. Vamos lá, né, falar sobre esse tema que é um super desafio para muita gente, apesar de ser um tema relativamente antigo, né? Eu trouxe até uma apresentação, não sei se eu já posso colocar aqui na tela para falar um pouquinho. Vamos lá. É um tema super legal, muito completo e complexo, um pouquinho complexo, né? Mas eu tenho certeza que hoje a gente vai conseguir esclarecer diversos pontos. E vamos começar do básico, né? Letícia, primeira coisa que eu acho que a gente tem que esclarecer para o público é o que é marca empregadora? Ajuda a gente com isso? Ajudo. Vamos lá. Bom, só para dar um contexto também, né, sobre mim aqui, Cris, eu sou formada em moda, não tem nada a ver com EB, mas eu tenho uma trajetória aí de 9 anos, né, de experiência em comunicação, fiz especializações em estratégia, criatividade, inovação, e aí eu entrei no Employer Branding, como eu comentei, é muito novo, então eu estou há 2 anos dedicada ao assunto de Employer Branding, hoje como especialista na Deloitte, né. A Deloitte é uma empresa basicamente de auditoria e de consultoria. Eu acho importante trazer isso porque a gente precisa desmistificar que somente algumas empresas podem fazer employer branding, né? Dependendo de segmento, e não. Tanto empresas mais tradicionais quanto empresas mais recentes podem fazer EB. E aí, entrando um pouquinho sobre employer branding, ouve-se falar de employer brand desde a década de 90, né? Ali com Simon Barrow, que foi um jornalista, teólogo, né? E aí você imagine que na década de 90, né, estava se consolidando globalização, né? Existia a popularização da internet, as pessoas com seus computadores ali pessoais e cada vez mais demanda por bons profissionais dentro das empresas, né? Cada vez mais profissões novas surgiam e a demanda ali, a corrida pelos talentos excelentes e por reter, né, esses talentos se aumentava cada vez mais. E aí, falando sobre employer branding, que em tradução literal, né, é a marca empregadora, basicamente, Cris, como que a marca é percebida por talentos, tanto talentos que já estão dentro da organização, quanto aqueles talentos que a gente quer trazer para cá. E existe uma diferença, né, importante trazer entre brand e employer branding.
Branding é a marca, né? E a gente traz mais a marca institucional do que a marca empregadora. Employer branding, a gente fala, como eu comentei, dos colaboradores. Eu trouxe até um exemplo aqui de marcas que são muito conhecidas, né? Porque a maioria das pessoas fala assim, meu sonho é trabalhar numa grande organização, né? Vou trazer aqui a Apple, McDonald's, Globo. E a percepção que essas pessoas têm de marca não necessariamente é da marca empregadora, é da marca que conseguiu, né, com muito trabalho e com muito talento, se consolidar pelos produtos que oferece para o negócio, né, ali para os clientes finais. Mas não necessariamente isso se reflete em como aquela empresa se posiciona para as pessoas que estão ali, né, executando o background da marca. E aí é importante trazer também sobre employee experience, né? Que é o modo como você... Eu trouxe essa frase que eu gosto muito, né? Que está conectada tanto com a gente como pessoal, mas para negócios também. O modo como você faz as pessoas se sentirem quando estão com você vai determinar a escolha delas em permanecerem ou não ao seu lado. E é muito o que a gente traz do EX aqui, né? Todo mundo fala employee experience, que traduzindo a experiência do colaborador dentro do negócio. E é importante a gente falar que EX é uma das bases para a gente ter uma boa percepção da marca empregadora, né? Então, o universo, aqui eu trouxe até uma chuvinha de palavras, né, que está conectado com a questão da reputação da sua marca, com os valores da sua marca, né? Quanto essa marca é atrativa para as pessoas permanecerem. Eu até não trouxe aqui a palavra de retenção, porque parece que a gente quer prender a pessoa dentro da empresa, né? E, na verdade, a gente quer que essas pessoas fiquem, porque elas entendem que é, de fato, um bom lugar para que elas se desenvolvam, para que elas executem o trabalho, né? Para que elas tenham uma experiência excelente, para que elas percebam a marca como uma aliada para a construção da jornada dela, né? Não tem como a gente separar o profissional do pessoal. A gente passa mais tempo no trabalho do que, às vezes, com a nossa família, com os nossos amigos, né, Cris? Então, é muito importante que você faça uma experiência positiva, que você passe uma experiência positiva para essas pessoas, para que elas queiram estar aqui e acabem se tornando promotoras da sua marca, né, da nossa marca. E aí até trouxe aqui, né, assim, esses são 2 prints de uma marca super conhecida no mercado, não trouxe nomes, enfim, porque nem cabe, né, mas são prints do Glassdoor, para quem não conhece, né, o Glassdoor é uma plataforma super consolidada em que os talentos podem avaliar a empresa e é confidencial, né, então as pessoas se sentem super à vontade de comentar ali sobre a experiência delas, e um ponto importante de trazer é que tanto os funcionários atuais quanto funcionários que saíram podem fazer essa avaliação. E ali, né, é um universo que elas comentam de experiência, de qualidade de vida, de benefícios, de saúde, de salário, né? E aí fica um dado super importante para vocês, né? Que 74% dos candidatos buscam sobre a empresa antes de se candidatar, antes de aceitar uma proposta, né? Então, o que está sendo dito ali é muito relevante, é muito importante, né? Hoje em dia, não é mais assim, nós somos os melhores, mas a gente quer os melhores aqui com a gente para que a gente, então, seja e ofereça o melhor para o mercado, né? Opa. E aí, o porquê da importância, Cris, do Employer Brands? Eu trouxe alguns dados aqui. Esse primeiro que a gente tem é de uma pesquisa da Deloitte, né, de tendências globais de capital humano, de 2023. E aí eles trazem aqui, a pesquisa traz que empresas com maior envolvimento dos colaboradores no desenho e implementação das culturas, das mudanças organizacionais, traz uma maior propensão à força de trabalho mais engajada e 2 vezes mais propensas a serem inovadoras. E ser inovador hoje, né, no mercado de trabalho extremamente competitivo, é muito importante. O mundo é volátil, as coisas mudam o tempo inteiro, a gente precisa ter inovação o tempo inteiro, né? Entender o que a gente precisa entregar para o mercado. Também trouxe que colaboradores com experiências positivas
como candidatos possuem 16 vezes mais engajamento do que os que relataram experiências negativas e 8 vezes mais chances de querer permanecer na empresa. E aí, Cris, eu trago um ponto importante, que a permanência da empresa não é só porque essa pessoa é uma boa promotora, mas quando a gente fala do negócio como um todo, né, rotatividade de pessoas, é dinheiro, no final das contas, né? Quanto maior o turnover, mais a gente tem que buscar, o maior esforço de buscar novas pessoas que estejam dentro do fit da empresa, dentro do perfil que a gente quer, e aí vira um ciclo sem fim ali, né? 41% dos candidatos relatam que uma experiência negativa poderiam levar a cortar relações com uma empresa, né? E aí eu trouxe um último dado aqui que eu acho muito importante, que no final de 2022, segundo o site do governo, né, existiam mais de 20 milhões de empresas ativas. E o porquê que esse dado é relevante para a gente? Porque a gente tem ali 20 milhões de pessoas buscando os melhores talentos no mercado. A estratégia de employer branding é muito importante justamente por conta disso, para você realizar um diagnóstico, entender como a gente se posiciona para, de fato, ser uma ótima empresa para se trabalhar, né, Cris? Eu queria devolver aqui, Cris, para você, o que você está achando? Faz sentido? Nossa, muito, né? É muito importante. Como eu falei, é um tema complexo, mas a gente também tem muita gente e a gente tem muitos desses microempresários na nossa plataforma. E aí a gente fala esses termos, employer branding, employer experience, e a pessoa fala, gente, como é que eu vou fazer isso no meu dia a dia aqui na minha empresa? Eu acho que é importante e deixa claro aqui o que a gente já passou de conteúdo, que é algo para qualquer empresa trabalhar, desde pequenininha, né? Não é exclusivo para as empresas grandes. Eu acho que quando a gente fala ali de como o funcionário, o colaborador, ele se sente, de que experiências positivas ele tem, e isso faz ele ser atraído, faz ele dar depoimentos positivos e faz ele querer ficar mais na empresa, pode ser em qualquer empresa, de qualquer porte, né? A gente só tem que pensar em que práticas a gente tem que ter no dia a dia. Eu sempre falo que a gente tem que andar, andar do jeito que a gente fala, a gente tem que, o exemplo que é seguido. A palavra ajuda a convencer, a palavra convence, mas só o exemplo arrasta. E a empresa, ela tem que praticar esses valores, ela tem que ter uma cultura, transpirar aquilo no dia a dia dela, e aquilo vai virar depois o posicionamento e como ela vai se colocar como marca empregadora, né? Eu acho que está tudo conectado. Então, os valores, a cultura e como ela vai transformar aquilo em marca. E eu acho que ficou super claro aí nesses slides que você passou, o quanto isso tudo é importante, esse ecossistema, né? Então, parece muito complexo, mas eu acho que qualquer empresa, de qualquer porte, pode pensar em que marca empregadora ela quer ter. E depois ter as estratégias e as táticas e as ferramentas para fazer isso acontecer na prática, e às vezes aos pouquinhos, né? Então, muito legal. Eu acho que vale, Letícia, para a gente continuar explorando esse tema, que é super rico, você dá alguns exemplos também do que não é employer branding e do que é employer branding. Vamos lá? Esse é um tema muito polêmico, né? Eu acredito, assim, que ações isoladas, Cris, né? Você dá um vale academia, o próprio pitch onboarding, né? Você fazer um crachá mais personalizado, uma festa para os seus colaboradores, né? O e-mail de promoção. Essas ações isoladas, elas não configuram o EB, né? Mas elas podem fazer parte, né, da estratégia como um todo. Employer branding é uma jornada, é um ecossistema. Então, é importante que essas ações estejam conectadas com a estratégia do negócio, né, do time de employer branding, para que, de fato, a pessoa entenda que há uma conexão, que, de fato, há uma constância de ações para que a experiência desse candidato, desse colaborador, seja excelente ao ponto dessa pessoa ser, de fato, uma promotora, né? E aí, quando a gente fala de employer branding, a gente fala de um ecossistema que vai desde a atração até o offboarding, que é um nome bonito aqui para a parte do desligamento da pessoa, né? Então, como que você está fazendo o encantamento dessa pessoa, né? Desde o início que ela olha no seu site e identifica uma vaga que ela tem interesse ali, né? Tá tudo certinho no descritivo, todas as informações necessárias para ela entender se ela pode se aplicar, está ali, né?
A experiência do próprio site, né? É um site com muita imagem, não carrega, não abre no celular, isso é tudo muito relevante, né? A parte da entrevista também é muito relevante, né? É a parte em que você se conecta, que você tem essa parte humanizada. Em tempos aí de trabalho remoto, muitas das entrevistas acabam acontecendo de forma online, virtual, né? E a melhor parte ali é a conexão, de você entender se faz sentido, se a empresa faz sentido, né, com seus valores, com o seu objetivo de vida, né, deixar todas as informações muito claras. Essa parte da entrevista, pessoal, é muito importante. Eu sei que majoritariamente o público aqui são recrutadores, né, e essa parte pode ser a porta de entrada, a primeira experiência que a pessoa tem com a organização. E é por isso que recrutadores precisam estar super conectados com o time de Employer Branding ou qualquer outro time, né? E às vezes você é o próprio time de Employer Branding e lembrar que você está representando os valores da empresa, né? Você está passando aquilo que de fato vocês querem, né? Se você defende uma diversidade, você está sendo inclusivo na entrevista, né? Está considerando a questão de gênero, está tirando os vieses ali, né? De lado, deixando os vieses de lado, para que essa pessoa entenda que ela será bem acolhida desde o início, né? E aí a questão da experiência, né? Que é todo esse ponto que eu falei, você criar, de fato, conexões entre todas as áreas, né, que você tem, desde um post em mídia social até, de fato, a entrevista na atração. A permanência, né? E aí a permanência aqui, que muitas pessoas entendem como retenção, eu entendo que é muito a questão da escuta, da percepção, né? O que as pessoas estão dizendo, né? O que os seus colaboradores estão dizendo sobre a sua empresa? E aí é muito importante a gente trazer que, mesmo que forem pontos negativos, vamos olhar com o copo cheio, né? A gente pega essas informações e como a gente transforma isso internamente. Como que a gente usa esse tipo de informação negativa ao nosso favor, né? Se estão falando ali que os benefícios não estão bons, putz, vale a gente revisitar o que está acontecendo aqui dentro, né? O que as pessoas sentem falta, né? E, obviamente, dentro do contexto e das permissões da empresa, né, avaliar possíveis eventuais mudanças. E aí eu trago, né, as ações ali que é, de fato, depois da escuta, não adianta você só escutar e achar que está tudo bem, você precisa mostrar para as pessoas que elas estão sendo ouvidas, né? Assim como um cliente, se um cliente vai reclamar de alguma coisa e a empresa não se posiciona, você vai perdendo conexão, né, com essas pessoas, e elas vão se desligando ali, às vezes de uma forma até muda, né? Você não percebe que existe essa desconexão. E aí eu trago experiência de novo, né? Acho que vocês podem ver aqui que a gente repete experiência, né, o tempo inteiro, porque de fato é o EX que a gente comentou antes, né? E o offboarding, que olha, por que você está saindo, né? É por salário, você está saindo porque você teve algum desentendimento pessoal, né? Deixa eu te acolher, por mais que essa seja a sua decisão final, deixar as portas abertas, né? Porque, enfim, a gente precisa desses talentos para fazer o negócio girar. A gente precisa desses talentos para fazer os negócios acontecerem, né? E aí, eu trago aqui uma chuva de palavras e um montão de letras, né? Eu até coloquei UFA no final, porque Employer Branding vai além, né, de um e-mail, vai além de um kit de onboarding. A gente fala das campanhas de recrutamento, né? Como que você se posiciona nas campanhas de divulgação das suas vagas, as ações com universidades, se fizer sentido para o seu negócio, né? Às vezes você precisa de novos talentos, estagiários, trainees, né? Como que está esse relacionamento com as universidades? Você está alimentando, está levando valor para essas pessoas, né? A manutenção das vagas e do site de carreiras, o posicionamento em redes sociais. E aí o posicionamento, a gente não fala só das vagas que a gente tem, mas quais são os nossos valores. E aí eu acho que é importante conectar com essa nuvem de palavras aqui, né? Porque também são temas que vão apoiar nesse posicionamento da marca empregadora, né? E a gente já vai falar um pouquinho sobre essas palavras na sequência. A newsletter, então, os comunicados, como você engaja a base que já se interessou por fazer parte da sua organização, conhecer um pouquinho melhor das vagas, né?
os eventos que você participa, as pesquisas de satisfação e de clima, né? Pesquisas, elas precisam ser aplicadas desde o momento da entrevista, para você entender se a entrevista está legal, se existe algum ponto de melhoria, até também a pesquisa de clima depois que essas pessoas estão aqui dentro, né? O clima está legal, né? Acho que vocês devem conhecer vários prêmios, aí, vários selos de melhores empresas para se trabalhar, e esse é um ponto muito importante, até balizador para você entender como que está o employer branding, né, dentro da organização. A sinergia com áreas de interesse, né? Então, o próprio time de recrutamento aqui, né, de Talent Acquisition, a comunicação interna, o time de benefícios, diversidade, onboarding, remuneração, marketing, branding e UFA aqui, né? Porque é muita coisa que o time de employer branding pode fazer, pode atuar. E aí, pontos extremamente importantes, né? Falar sobre diversidade e inclusão, quanto sua empresa tem maturidade. E se não tiver ainda maturidade, tudo bem. É um ponto de começar a parar e olhar se faz sentido com os valores da empresa. E eu já digo que faz, tá? Porque diversidade e inclusão é tão importante não só para a sociedade, mas para o negócio como um todo, né? ESG, para quem nunca escutou, né? É mais falando sobre as questões socioambientais, né? Sobre governança, o reconhecimento dessas pessoas aqui, né? Existe um plano de carreira, como que as pessoas se desenvolvem, né? Saúde e bem-estar, os valores, a cultura, como que essas pessoas são desenvolvidas até a liderança, mas também muito importante como as lideranças se posicionam com essas pessoas que acabaram de entrar, né? A inovação, ambiente, voz, né? E aí até trouxe alguns dados também que amarram um pouquinho a importância algumas dessas palavras que eu trouxe, né? Segundo a Deloitte, né, 94% das empresas dizem que as iniciativas de diversidade e inclusão geram benefícios, né? 93% dizem que contribuem para a inovação e 92% acreditam que gera valor para o negócio, né? E aí, 9 em cada 10 acredita que essas práticas de diversidade, equidade e inclusão aumentam a retenção dos profissionais e melhoram a qualidade da força de trabalho, né? Ninguém quer fazer um trabalho em um lugar que não se sente confortável em ser quem é, né? Então, é muito importante trabalhar isso. E aí, até trazendo até um exemplo sobre a Deloitte, né? Hoje a gente tem uma estratégia de diversidade e inclusão com 8 pilares, né? Então, a gente olha para as questões raciais, a gente olha para as questões de gênero, né? Mulheres. Quais são as ações que a gente faz para as mulheres chegarem à liderança? A gente sabe que tem uma desigualdade, né, mundial aí de mulheres em cargos de liderança. A gente tem também o Inclui para falar de pessoas com deficiência, a gente tem um programa para refugiados, jovens aprendizes, LGBTQIA+, então, e cada núcleo aqui, né, desses pilares, possuem necessidades específicas, que às vezes a gente não sabe, não conhece, porque a gente não está envolvido dentro dessa comunidade, né? Então, é importante, de novo, a gente traz a questão da escuta, né? Trouxe também uma pesquisa até da Cato aqui, né, que ter um plano de carreira aumenta em 66% as chances de ser feliz na vida profissional, né? A pessoa, ela entra numa organização, será que ela tem visão de onde ela pode chegar? E como ela pode chegar, né? Como que ela desenvolve não só habilidades técnicas, mas também soft skills, porque ter um cargo de gestão na empresa, você precisa de inteligência emocional, você precisa entender como lidar com pessoas, e essas habilidades, elas precisam ser desenvolvidas, né? 50% dos profissionais já deixaram o emprego por causa do chefe. É aquela questão da escuta também. Como que você lida com a liderança da sua empresa? Isso também é employer branding. Você está cuidando do seu ecossistema para que, de fato, as pessoas sejam felizes ali, né? E aí, por fim, eu trouxe aqui em quarto lugar, né? Trouxe um ponto específico de geração Z, né? Que é essa nova força de trabalho que está vindo com muita força e que já vai dominar o mercado de trabalho, né? Que são as pessoas mais jovens, que elas se preocupam com as mudanças climáticas. O que a sua empresa está fazendo referente a isso, né? Parece um número baixo, mas coloca 22% dentro da população brasileira, né, que já pode trabalhar ali. É um número expressivo de pessoas olhando para o que você está fazendo referente a isso, né? E até para os millennials, né, que é ali a galera da minha idade, né, dos 30,
19% também se preocupa com essas questões de mudanças climáticas, que está conectada com o ESG, que eu trouxe anteriormente, né, Cris? O que você acha, Cris? Como que você vê esses dados, a importância, né, dessa chuva de palavras aí no mercado de trabalho? Nossa, excelentes exemplos. Acho que está super mais claro agora do que é e o que não é, né? Não são ações isoladas, não são, é um tema que faz parte de um ecossistema e que a gente tem que trabalhar de uma forma conjunta e, como eu já tinha falado antes, transpirando a cultura, transpirando os valores, né? É super legal aí os exemplos, muito legais os exemplos e os dados que você trouxe também para complementar, e da Deloitte. Agora, Letícia, vamos para um lado bem prático. O lugar certo para esse profissional ou para essa área que cuida de marca empregadora dentro da empresa? Tem que ficar no RH, no marketing, na comunicação corporativa, por exemplo? Tá. Olha, eu vou falar da minha experiência aqui, né? Na Deloitte, a gente fica dentro do time de talent, né? Que é o time de ali, Employee Experience. A gente está muito próximo ao time de Talent Acquisition, né? Então, hoje a gente tem um núcleo dentro de Talent, separado do time de recrutamento, mas não existe uma fórmula, né? Não existe um certo e errado. Depende muito da estrutura de cada empresa, né? O que eu acredito fortemente, Cris, é que precisa existir uma sinergia entre elas, né? Não adianta você se posicionar de uma forma no marketing, e se posicionar de uma forma no recrutamento, né? Na comunicação interna. Precisa existir uma continuidade, né? De como você se posiciona, do que você fala, do que você faz. E aí eu entendo, eu já fiz alguns benchmarkings aqui com outras empresas, né? E algumas empresas falam, também fica dentro do time de talent, né? Algumas falam, não, hoje a gente não tem uma área específica de EB, hoje a gente faz EB dentro do recrutamento, né? Então, depende muito da estrutura, não tem um certo e errado, mas é necessária essa sinergia, essa conversa, marque um checkpoint ali, pelo menos semanal ou quinzenal, com as áreas correlacionadas, para que, de fato, haja uma estratégia, né? É importante que vocês entendam que Employer Branding é estratégia, é escuta e é plano de ação. Como que funciona hoje na Cato, Cris, esse ponto? Eu concordo com você, Letícia, não tem o lugar certo. Eu acho que na Deloitte fica em talent, em recursos humanos. Aqui na Cato, por exemplo, já fica em marketing, dentro do time de comunicação interna e redes sociais, né? O importante é que esteja super alinhado e atuando de uma forma sinérgica com quem cuida da comunicação externa, da reputação, esteja, muitas vezes, de uma forma multidisciplinar, né? Então, alguém liderando numa área de marketing, numa área de recursos humanos, mas as áreas vão ter que estar se falando sempre para colocar as ações em marcha, para fazer com que as coisas aconteçam na prática e as iniciativas estejam todas concatenadas, de forma sinérgica, de forma estruturada. Eu concordo super. Eu também acho que em uma empresa pequena ou média, também não necessariamente precisa ter uma área, às vezes nem uma pessoa, né, designada para isso. Ela pode estar dentro de um guarda-chuva ou de quem cuida da comunicação, quem cuida da reputação, pode estar com o dono, desde que ela esteja super alinhada com os valores e com a cultura da empresa, e ele realmente pense de uma forma estruturada naquilo para ter ações de fato, né? E não seja só uma fala, ou uma plaquinha, ou um slide bonito. É isso aí. Vamos para a próxima, Letícia? Bora lá. Bom, eu acho que aqui, Cris, a gente fala um pouquinho do por onde começar, né? Como que você começa uma estratégia de Employer Branding? De novo, Employer Branding é um ponto muito recente, depende muito de maturidade da empresa, da organização, né? Depende muito da sua estratégia. Independente de você começar ali, tem aquele nosso ecossistema que eu mostrei, né? Da atração até o offboarding. Eu entendo que depende muito do seu objetivo. Então, como que a gente entende por onde começar?
Eu acho que o primeiro de tudo é a realização de um diagnóstico, né? Eu trouxe aqui uma frase muito que eu gosto muito, que é a estratégia é uma economia de forças. Aquilo que você entende, você consegue executar, né? De melhor forma, da melhor forma possível. Então, através de um diagnóstico, né, dá uma olhada em todo o seu ecossistema, né? Qual que é a sua maior dor hoje? A minha maior dor é me posicionar, dando um exemplo aqui, né? Eu sou uma empresa pequena de tecnologia e eu tenho um pouco de dificuldade de atrair essas pessoas, né? Como que você se posiciona? Faz um diagnóstico, né, do que você tem hoje e o que você quer, né? A partir desse diagnóstico, né, trazer um plano de ação, né? Porque não adianta só você ter o diagnóstico e você não fazer nada, assim como eu comentei lá no começo, né? Traçar os possíveis planos de ação. E é sempre bom ter uma carta na manga ali, se o primeiro não der, ainda mais se você não tem um budget, uma verba dedicada, e não tem problema, sempre tem solução ali de você iniciar uma pesquisa interna, né? Você iniciar uma pesquisa para o mercado. Hoje a gente tem tanta mídia social para entender o que o mercado quer, né? Quando eu quero entender um pouquinho melhor sobre um público, sobre um ecossistema, eu lanço uma pesquisa ali no LinkedIn, né? É uma amostragem pequena? Mas é uma amostragem, e dá para a gente entender muita coisa a partir disso também, né? Então, rodar um diagnóstico, entender qual que é a maturidade dentro de cada etapa ali do seu employee, desde do candidato até quando a pessoa está aqui dentro, né? E traçar esses planos de ação e, de fato, executar as ações. E eu acho que muito importante dentro desse contexto também, Cris, é a análise, né? Quais foram os resultados dessas ações, né? Eu sou muito a favor da experimentação, né? Vamos testar, né? O não a gente já tem. Vamos lançar um post aqui, vamos ver se esse post funciona, vamos lançar o que a gente chama de teste AB, né? Vamos fazer essa abordagem no mercado, mas vamos fazer essa daqui também. Vamos ver o que as pessoas gostam mais, como elas se sentem mais confortáveis em conhecer melhor a nossa marca, né? Então, acho que essa parte da análise dos dados, e aí eu acho que é um dos maiores pontos e segredos para vocês que começarão agora uma estratégia de employer branding, né? Contra dados não há argumentos. Então, quanto mais dados vocês tiverem para provar a eficácia das ações de employer branding, melhor. Assim a área cresce, né? E aí, até abrindo, quando eu entrei na Deloitte, né, não existia uma área, mas já se falava de employer branding dentro de marketing e recrutamento, não existia um budget dedicado para employer branding. A gente se dividia ali, né, entre o marketing e recrutamento, para a gente entender como fazer. E hoje em dia, Deloitte tem um budget focado em employer branding, porque a gente provou a eficácia das ações. E é assim que se prova, né? Quantas pessoas estão vendo os seus posts nas redes sociais, né? A gente fala de KPIs, que são as principais métricas que vocês podem acompanhar para pautar os próximos planos de ação de vocês. Identifiquei aqui que nossa maior questão é na atração. Vamos começar a rodar alguns testes, né? E aí, você começa... Como que você prova a eficácia de employer branding, né? Tem vários dados que vocês podem levar, né? Qualificação dos candidatos que estão chegando para vocês, turnover, redução de turnover, né? As pessoas saindo ali da empresa porque elas entendem que a empresa está melhorando, que a empresa está olhando para a experiência que ela tem aqui dentro, né? O próprio SLA de contratação, né? Você reduz o tempo de contratação porque as pessoas estão entendendo que essa empresa é legal para trabalhar, né? Se você reduziu, você está tendo mais gente querendo ali participar do seu processo seletivo, né? O aumento da sua base de candidatos e até de candidaturas, né? Isso é muito importante também. E aí tem um monte de outras métricas, inclusive que a gente chama de métricas de vaidade, né? Que são aquelas métricas de aumento de seguidores nas redes sociais, né? Os engajamentos nas publicações, visualizações dos vídeos que vocês postam. Tudo isso é importante de vocês, o que a gente chama de capitalizar, né? Capitalizar para a sua marca, para você ir para a liderança, porque esse é um ponto muito importante, Cris. As lideranças precisam abraçar a ideia de employer branding, né? Porque senão não vai funcionar. Então, leva esses resultados para a liderança, mostra a eficácia que vai funcionar. E eu acho que uma dica final para fechar isso daqui não abraça tudo, né? Por mais que você tenha uma jornada, uma experiência toda ali,
verifique quais são as principais urgências, né, de você atender para sua marca empregadora. É como as pessoas estão levando sua marca para fora, ou é só essa questão da atratividade, né? Cria um plano, um cronograma para você conseguir focar e conseguir fazer com excelência cada etapa, né? Hoje eu estou aqui falando para vocês como especialista de Employer Branding na Deloitte, e eu asseguro que é um processo, nem tudo está maduro e não vai estar maduro o tempo inteiro, porque o mercado de trabalho muda o tempo inteiro, de repente vem uma pandemia, as pessoas não querem mais sair, as pessoas estão aqui. Lidar com pessoas assim, você precisa ser um profissional resiliente, né? E muito aberto a mudanças, porque isso vai acontecer o tempo inteiro. Eu acho que é isso um pouquinho, Cris, aqui sobre essa questão de onde a gente começa o EB. Super legal. Eu sou super a favor de termos disciplina. Então, é diagnóstico, plano de ação, análise e começa de novo. Diagnóstico, plano de ação e análise. E, às vezes, recomeça, às vezes, ajusta a rota. Muito legal. Então, a gente entendeu até aqui que as empresas elas têm que se posicionar, de alguma forma, em canais externos, né? Sim. E que os colaboradores dessa empresa são peças fundamentais nesse quebra-cabeça, né, de marca empregadora, porque a experiência dele, como eles se sentem trabalhando nessa empresa, como é o dia a dia deles, pode falar muito sobre como é trabalhar nesse local, nessa empresa, para outros que estejam ali sondando o mercado e procurando se recolocar ou procurando até iniciar sua carreira, né? Sendo assim, Letícia, eu acho que é importante ter um mapa desses canais externos, né? Como é que a gente gere e desenha estratégias para esses canais, quais são esses principais canais de comunicação que uma pessoa que cuida da marca empregadora precisa acompanhar, precisa estar ligada. São esses que estão aí na telinha. Você tem mais recomendações sobre esse tema? Sim, eu acho que assim, Cris, de novo, não tem receita de bolo, eu acho que é muito importante acompanhar, principalmente o Glassdoor, como eu comentei, ele está aqui, né? O Glassdoor, ele tem uma versão gratuita que você consegue fazer o gerenciamento ali, né? Obviamente, do que está sendo dito, então eu acho que acompanhar isso é muito importante, porque por mais que a empresa gere uma pesquisa interna de clima e etc., né? Às vezes o colaborador fala, será que é anônimo mesmo? Vou para o Glassdoor, que eu sei que ali eu posso falar o que eu quiser, né? Então, por mais que você tenha as pesquisas internas, acho que é importante acompanhar a Glassdoor ali, né? Inclusive, dá para dar uma olhada no que está sendo dito, até de concorrência, né? Eu acho que esse olhar gera vantagem competitiva, né? E aí, falando de canais, eu entendo que, a começar pelo nosso site de carreiras, né? É necessário você sempre estar fazendo um refresh, colocar ali quais são os seus valores, qual que é a sua proposição, né? Até o EVP que eu comentei, que eu vou comentar, mas falando de redes sociais, depende, né? O seu público é mais sênior? Será que ele está mais no LinkedIn? Né? É importante manter uma marca ativa, obviamente, quanto mais canais, melhor, né? Mas é importante ter um foco para gerenciamento também de como você conversa, como você gera conversa. E aí, até como um ponto de curiosidade, muitas das vezes são os próprios colaboradores que acompanham, né, essas redes, não são só os novos talentos. Então, por isso que é importante manter uma mesma comunicação, né, interna e externamente. Imagina uma pessoa que está aqui dentro e fala, nossa, olha lá, falando que é diversa e não é diversa essa empresa. Então, é muito importante também manter o mesmo posicionamento. Aí, eu mexo mais com geração Z, um público mais jovem. Olha o TikTok aí, que está super em alta hoje, é considerado uma das principais redes de pesquisa, né, para os jovens, não é só Google. Se manter no Google também, né, ali, e aí tem assessoria de imprensa que você pode trabalhar, né, seu posicionamento, tem o Facebook, enfim, existem várias redes que você pode trabalhar, e é legal também, Cris, sair da caixinha, né, então, por exemplo, assim, eu mexo com o público de tecnologia, pode ser que eles estejam aqui, mas o que esse público gosta, né? E aí a gente fala um pouco de persona, né? É uma persona que gosta de games, né? Vale a gente fazer alguma coisa ali em Twitch, né? Que é um canal super relacionado a games, enfim, pessoas que gostam de tecnologia, né? Não, é uma persona mais séria, né? É uma persona que gosta de ler matérias, vale a gente estar anunciando em alguns portais, né, de comunicação, de notícias.
é uma pessoa que gosta muito de assistir vídeos no YouTube, eu tenho que estar no YouTube de alguma forma também, né? Então, por isso que é sempre importante também, nesse diagnóstico, você mapear quem é a pessoa que você quer, né? Porque aí fica mais fácil você desenhar a estratégia e os planos de ação e colocar forças naquilo que de fato faz sentido para a pessoa que você quer atrair. Acho que, de modo geral, Cris, é assim, né? Passando muito por cima, porque o universo de mídias sociais e internet é gigantesco, né? É um mundo, é um universo, como você falou, né? Aqui na Cato, a gente também tem diversos canais para a gente trabalhar o tema de marca empregadora da Cato. A gente também precisa atrair ótimos talentos e manter esses talentos trabalhando aqui conosco. E a gente usa muito Glassdoor, LinkedIn, Medium e também a página de carreira que a gente tem, que é o Vem Pra Cato. Trabalhamos, às vezes, também nas outras redes sociais, como você falou. Então, a gente trabalha dentro da página da Cato do Insta e outras redes. Como você falou, né, Letícia, a gente tem que entender qual é a persona, quem a gente quer atrair, né? Às vezes também em que geografia, né? Então, a gente faz bastante desses eventos e é muito legal ter a troca com os nossos recrutadores ou com, às vezes, um empresário. E a gente tem exemplos, assim, de uma empresa que atua numa cidade média ou pequena, que ela tem 1.000 funcionários naquela cidade. Então, lá ela é uma referência para trabalho, todo mundo quer trabalhar naquela empresa, porque é uma cidade de 20.000, 30.000 pessoas, habitantes, e aí aquela empresa é uma referência, mas ela fala, putz, agora eu estou querendo expandir para todo o sudeste do Brasil, para todo o nordeste, todo o norte. E aí é outra jogada, ela vai ter que se posicionar em cidades muito maiores, né? E então essas ferramentas ajudam você, independente da sua geografia, a trazer esses depoimentos de pessoas que amam trabalhar na empresa, né? Que vestem a camisa, que sentem orgulho, que são felizes trabalhando ali e realizados. Muito legal. Além de entender a persona, a gente tem agora também mais um termo desses em inglês, né? Porque para recrutar, para selecionar, vem sendo muito usado o inbound recruiting, né? É uma metodologia de marketing que foi adequada e está sendo aplicada aqui para atrair talentos. Letícia, explica para a gente como é que funciona, como é que os recrutadores ou os empresários podem usar essa ferramenta de inbound recruiting. Legal, Cris. Eu acho muito legal puxar esse ponto, porque é muito legal a gente desenvolver algumas competências voltadas para o marketing dentro de employer branding, porque muitas coisas se conectam, inclusive esse funil aqui, né, que eu trouxe. Não sei se vocês já viram por aí, esse é um funil de negócios, né? Então, nem sempre, às vezes eu tenho muito, o meu produto, existem muitas empresas que oferecem, como que eu me destaco, né? Eu preciso criar ali o encantamento dessa pessoa, eu preciso que essa pessoa identifique que eu ofereço aquele produto, né? Eu preciso gerar um interesse para ir, então, converter, né? Então, hoje a gente tem esse funil aqui de negócios, né? Eu reconheço que também é bem conhecido aí como awareness, né? No mercado. Então, eu apresento a minha marca, eu mostro que eu existo, né? Aí eu tenho aqui no meio do funil o interesse, então eu gero valor, eu mostro o porquê que aquela pessoa tem vantagem em ter o meu produto, e por fim, essa pessoa fala, vou querer, vou comprar, e aí ele compra, né? E aí, o que tem a ver com o recrutamento isso? A gente consegue fazer um paralelo exatamente igual, né? Porque eu tenho um funil também desde a atração até o contratar, né? Eu atraio, então eu conheço essa empresa a partir das ações que eu faço com o employer branding. Então, eu faço um site super legal, eu faço uma campanha de posicionamento de marca, eu mostro que eu tenho oportunidades e vagas, né? Então, aqui traz esses canais de visibilidade que a Cris perguntou, né, anteriormente aqui, onde eu apareço, né? E é muito importante, novamente, né, sair da caixinha, porque nas principais, com certeza, todo mundo vai estar, né? Porque o universo hoje aí é bem concorrido, né? E aí, se eu preciso estar nos mesmos canais que todos os meus concorrentes estão, eu preciso me destacar na forma como eu ofereço esse conteúdo, na forma como eu mostro a minha marca, né? E aí a gente tem o converter aqui. Então, a pessoa, de repente, ali entrou, né? Entrou no seu site, se inscreveu por uma oportunidade, porque ela quer saber mais. Ela quer entender, né, o que você oferece para ela. Deixa eu ver se os benefícios são bons. Deixa eu ver se eu vou me sentir incluída, né, nessa organização.
Se eu vou poder ser mãe numa organização sem ser julgada, se eu vou poder ter uma licença paternidade estendida, né, para apoiar minha parceira, meu parceiro, enfim, né? Aí eu trago aqui para a parte da entrevista, porque eu já quero fazer parte, me convenci que pode ser uma boa oportunidade, e aí aqui é aquela parte da conexão que eu comentei, que é tão importante, né, de você criar aquela conexão na hora da pessoa e gerar mais valor, e até conversando com as outras etapas do seu funil aqui, né? Então, o que eu estou dizendo tem conexão com o que foi falado para fora inicialmente, né? Por isso que é muito importante, pessoal, a vaga, descritivo de vaga, né? Ter todos os pontos e você levar os mesmos pontos para a fala e gerar valor nesses pontos que estão sendo ditos. E aí, por fim, o contratar, porque eu tenho orgulho em fazer parte ali dessa organização, né? Então, acho que esse é um pouquinho aí da estratégia de inbound recruiting, Cris. É o funil aí de encantamento, né, que a gente pode trabalhar. Obviamente, é um universo também, né, que a gente poderia entrar e fazer um webinar só de cada etapa e do que fazer, né, mas de forma geral é isso. Recomendo super buscarem aí um pouquinho mais sobre esse funil de contratação. Muito bom. E seguindo aqui nos termos, nas siglas, a gente agora vai explorar um pouquinho, a Letícia vai trazer para a gente o que é o EVP. Já tem até pergunta no chat rolando se para fazer EVP precisa contratar uma consultoria ou não. Conta para a gente mais sobre EVP, Letícia. Perfeito. Bom, EVP, o que é o EVP, né? O EVP é a sigla de Employee Value Proposition, né? Que traduzindo isso aqui para português é a proposta de valor do colaborador, né? Então, basicamente, por qual motivo eu quero estar nessa organização, né? É mapear os seus valores, mapear o que você oferece de desenvolvimento, aquela sopa de letrinhas que eu trouxe lá no começo, né? Como essa pessoa se desenvolve, como ela aprende, como ela vira líder, como ela é incluída, tudo isso está aqui dentro da sua proposição de valor, né? E aí, o porquê que o EVP é importante, né? Bom, competitividade, eu acho que isso ficou mais do que claro, que você precisa provar o porquê você é uma boa empresa de se trabalhar, né? Por que essa pessoa tem que estar com você. Então, a partir do momento que você tem um bom posicionamento, um bom EVP, você mostra o valor da sua organização para essa pessoa, você se destaca frente a concorrentes, né? A rotatividade que eu comentei, né? Você mapeando esses pontos, né? Você consegue também até pautar ações internas. Eu estou cumprindo com tudo que eu falei ali no meu EVP, né? Se eu falei que eu sou uma empresa que trabalha em ESG, eu estou fazendo, de fato, que todo o ecossistema, desde a atração até o offboarding, tenha ações de sustentabilidade, né? Tem ações sociais, né? E a questão dos promotores também. A partir do momento que a pessoa se sente bem, ela vai falar sobre a sua organização. Quem tem aí o LinkedIn, né, vê várias pessoas falando orgulho em trabalhar, né, orgulho em estar aqui, 10 anos de Cato, por exemplo, né, estou fazendo 5 anos de Cato, e aí as pessoas elas têm orgulho, elas vão defender, né? Hoje a gente vê aí uma movimentação de influenciadores digitais, né? Eles podem ser os nossos influenciadores também. É muito mais fácil uma pessoa querer trabalhar em uma empresa porque ouviu de um colaborador que é legal do que vendo ali uma empresa se posicionando. Eu faço isso e ela falar, tá bom, acredito, tá se posicionando assim só porque quer. Não que não seja importante se posicionar, mas que trazer as pessoas para a conversa gera muito valor, né? E aí, trazendo até, adiantando, então, essa questão da pergunta, Cris, que fizeram, eu acredito que depende muito da maturidade. Você não precisa ter um EVP necessariamente para iniciar employer branding, tá? Você consegue ir construindo isso até para entender o que é necessário. Às vezes você nem sabe, às vezes nem tem uma maturidade suficiente para entender o que você quer levar para o mercado. Se você for uma empresa muito recente, às vezes você está construindo como quer ser visto ainda, né? Quem são as pessoas que você quer aqui, né? Quais são qual é o fit cultural dessa pessoa, né? Então, sim, vocês podem contratar uma empresa de consultoria para construir isso em conjunto, mas às vezes até em conexão com áreas como marketing, time de recrutamento, as lideranças, é possível mapear isso, mas, de novo, né, é importante envolver os colaboradores já existentes, né, ter essa questão de diagnóstico,
de escuta, de coleta de informações, né? Para então começar a desenhar o seu EVP para ele pautar futuras ações, né? Eu acho que é basicamente isso, Cris. Eu concordo. Eu acho que se puder ter uma consultoria, ela pode economizar tempo, mas você vai ter que despender um recurso financeiro para isso. Se você não tem o recurso financeiro e tempo, e você tem tempo, ou você ainda não sabe nem exatamente aonde você quer chegar com a empresa ou com o seu negócio, calma, vai no passo a passo, usa muito a escuta ativa, escuta seus colaboradores, presta atenção nos gestos, nos sinais, no porquê eles estão saindo, porquê eles estão sendo atraídos, né? Como a Letícia falou lá no comecinho, né? Como é que está a experiência desses colaboradores, que tipo de talento você quer atrair, desenha essa persona, qual é o que está mais difícil, foca em entender por que está difícil, e aí vai construindo a sua estratégia de marca empregadora. Agora, quer acelerar, quer fazer algo mais rápido, quer ter benchmarks, né, e cases muito, muito próximos, tal, a consultoria vai te ajudar nisso, com certeza. Começa analisando e fazendo diagnóstico, escutando, mapeando, entendendo indicadores, números, fatos e dados, e vai dando esses passinhos. Ainda sobre esse tema super rico, a gente ainda tem cases para mostrar, né? A Letícia vai mostrar um case super legal da Deloitte. Vamos lá, Letícia, compartilha aí com a gente, por favor. Bom, eu acho que fazer employer branding por si só já é um case, né, pessoal? Você construir esse ponto do zero, assim, para a gente aqui na Deloitte foi muito bacana ter o apoio de várias áreas. Então, até pego esse espacinho para agradecer todo o suporte que a gente teve do time de Talent Acquisition, o time de marketing, de branding, né? Porque eu acredito que EB só é possível quando tem o engajamento de muitas pessoas, né? As pessoas acreditando que é possível fazer employer branding. E por mais que você comece de fora para dentro ou de dentro para fora, essa jornada é muito gostosa. E chegar num momento de um case, né, como que eu vou mostrar aqui, é uma satisfação muito grande, né? Porque a gente entende que EB não é do dia para a noite, é uma construção. Como eu comentei, existem várias etapas, várias mudanças culturais, organizacionais, da sociedade, né? Então, é muito, muito gratificante poder trazer esse case para vocês. Esse é um case que foi totalmente orgânico também, né? O que a gente queria aqui na Deloitte? A gente queria o compromisso de alavancar o número de pessoas pretas, negras aqui dentro da Deloitte. Como eu comentei, a gente tem um pilar voltado para questões raciais. E a gente queria não só atrair mais pessoas negras, pessoas pretas, mas também engajar a comunidade que a gente já tem aqui dentro, né? E a gente a gente entende que isso só seria possível se a gente fizesse em conjunto com essas próprias pessoas. Então, existiu uma maturidade, né, da conexão com os times de comunicação interna, employer branding, o pilar de diversidade, marketing, né? Para que a gente pudesse, de fato, entregar um valor, né, não só do impacto externo, mas principalmente internamente, para as pessoas entenderem que estamos aqui por elas, né, para que elas possam se desenvolver e transformar como qualquer outra pessoa, né? Aqui não existe esse tipo de distinção. Homens, mulheres, pessoas pretas, brancas, a gente quer, de fato, que todas evoluam de forma igualitária, né, em suas carreiras aqui. E aí, a nossa solução foi, de fato, criar uma campanha dos canais internos e externos em conjunto. Eu vou contar um pouquinho de como que foi a evolução e como que a gente pensou nessa campanha, tá? A gente entendeu que seria muito bacana a gente conectar as nossas pessoas, ouvir as nossas pessoas, né, sobre a luta racial, e a gente entendeu quais são os principais pilares da luta racial, né? E aí a gente viu ali, a gente mapeou 5 principais pilares. A questão da liberdade, a questão da força para lutar, né, pelos seus ideais, do intelecto, de mostrar que pessoas pretas sabem tanto quanto qualquer outro tipo de pessoa e que podem se desenvolver, podem estar em cargos de liderança, enfim, né? A questão da resistência, de resistir, não deixar a sua cultura, suas origens ali por conta de vieses e preconceitos.
e também o ponto da representatividade, né? É muito importante quando você olha para dentro, você se enxerga dentro de uma organização. E aí, a partir disso, a gente quis fazer um paralelo, né, entre passado e presente. Então, a gente trouxe figuras históricas, né, da luta racial. Então, aqui a gente tem os representantes, né, Zumbi dos Palmares, que eu não dispenso apresentações, né, Dandara, que foi esposa de Zumbi dos Palmares, foi uma das principais figuras ali de luta e de fuga dos quilombos mesmo, inclusive, infelizmente, ela preferiu tirar a própria vida do que ser presa de novo como escrava, né? Luiz Gama, que foi um advogado super importante, né? Carolina Maria de Jesus, que foi uma escritora, ela falou sobre a vida da mulher preta favelada em época de ditadura. Imagina a luta que essa mulher não traçou para lançar esse livro, né? Então, a questão da resistência aqui. E aí, por fim, a gente traz a questão da representatividade com Milton Santos, que é um dos principais geógrafos aí, né? Que é um geógrafo negro, e que, quando a gente olha, as pessoas falam, eu posso também ser uma pessoa que se posiciona assim tão bem e marcar a história, né? E aí a gente trouxe também os nossos profissionais para a conversa para que pudessem representar a nossa campanha, né? Tanto interna quanto externamente. Por fim, a gente chegou num slogan, né, da nossa campanha, que foi o Transforme a História, e a gente traz esse call to action que a gente fala, né, essa chamada, para que, de fato, todas as pessoas, não só as pessoas do Pilar Origem, mas também os seus aliados, consigam começar a escrever hoje, para lá na frente, olhar para trás, ter orgulho da história que está sendo construída, né? A mudança, ela acontece de forma pequena, muitas vezes, gradual, mas acontece se a gente se engajar nas causas, né? E a partir disso a gente construiu uma campanha, né? A gente fez algumas ações, a gente, como eu comentei, de forma orgânica, a gente não tinha verba nenhuma para fazer essa ação, né? A gente publicou vídeo em Instagram Stories, né? No Reels, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, YouTube Shorts. Fizemos uma comunicação interna para trazer as nossas pessoas, a promoção do vídeo manifesto para fora, né? E até o painel, a gente fez um painel presencial, teve uma transmissão ao vivo, falando sobre perspectivas futuras da população preta, né? Lançando esse vídeo dentro dessa transmissão, né? Para fechar o mês da consciência negra, a estratégia de diversidade e inclusão da Deloitte, né? Que é o nosso all-in, promoveu um Black Hour, né? Uma alusão ali de happy hour, para celebrar o mês e fechar o mês de uma forma super legal, conectando aliados, pessoas pretas, né? A gente tem algumas imagens aqui do que foi feito, né? Super agradeço, assim, o apoio do Pilar Origens para fazer as coisas acontecerem, da gente mostrar para fora a importância do engajamento, a importância e a força que tem quando a gente faz um trabalho em conjunto, né? E aí a gente tem aqui, antes de eu mostrar o vídeo final, né, que eu acho que assim, é o resultado de uma ação muito grande que a gente fez, então acho que o vídeo é uma consequência, né? Mas a gente teve aí 50 mil visualizações orgânicas, né, na campanha, mais de 900 interações, mais de 290 compartilhamentos e mais de 11 mil cliques das nossas pessoas aqui, né? E é muito legal, porque assim, hoje a Deloitte tem 7 mil colaboradores, então as pessoas clicaram e queriam clicar de novo para ver, né, nas ações que a gente fez. E eu acho que esse é o maior case assim, que a gente pode trazer, o orgulho das nossas pessoas, delas quererem ficar, porque existe uma estratégia que olha para as pessoas pretas, né? Eu trouxe alguns prints aqui dos comentários, a Daiane Ávila, que trouxe esse depoimento incrível aqui para a gente, né? Falando sobre a irmã que apareceu no vídeo, né? Vocês vão ver, a gente fez uma mescla ali, as pessoas que falam no vídeo são os nossos profissionais. Esse manifesto foi construído pelo time de Employer Branding junto com o time de marketing, né? Para a gente poder elevar com consistência aqueles pilares que a gente comentou, né? De liberdade, força, representatividade. A gente queria levar esse ponto muito forte para fora de uma forma mais inspiracional do que o que a Deloitte faz por pessoas pretas, porque isso a gente comunica aqui para dentro, né? E da gente inspirar, de fato, de dentro para fora, né? Da gente ampliar a voz das nossas pessoas e, de novo, né, trazer esse ponto da representatividade. As pessoas estão aqui porque elas são valorizadas, né? E aí, por fim, eu vou trazer um vídeo para vocês, que foi o resultado desse manifesto.
e é um orgulho muito grande poder passar para vocês, dizer para vocês acreditarem no trabalho de Employer Branding, porque de fato funciona. Eu posso dar o play aqui, pessoal? Cris, pode? O preconceito com pessoas pretas existe e está presente há séculos no cotidiano de inúmeras pessoas. Homens, mulheres, crianças, adultos, idosos, pobres ou ricos, que buscam forças para lutar contra os estigmas enraizados em nossa sociedade. Que apesar de serem maioria no país, ainda não são suficientemente representados. Que ainda necessitam provar em muitas situações suas capacidades intelectuais, porque são subestimados. Que ainda questionam a sua própria liberdade, porque por onde passam, podem ser julgados por serem simplesmente quem são. Que diariamente resistem para se manterem fiéis às suas origens. É impossível alterar o passado, mas podemos aprender com ele para continuar a construir futuros melhores juntos. Faça parte da mudança. Transforme a história. Transforme a história. Bom, esse foi um pouquinho aí, assim, foi o que foi para fora, né? Mas eu acho que para dentro aqui ecoou de uma forma muito, muito boa, muito positiva. A gente tem muito orgulho desse case. E eu acho que o principal objetivo de trazer isso é mostrar para vocês que vocês engajando as pessoas, trazendo elas para a conversa, parando e fazendo um diagnóstico das principais necessidades, dá para fazer acontecer em Employer Branding. E aí, Cris, eu estou sabendo que a Cato também tem um case, né? É isso aí, nossa, que case, hein? Impactante, muito legal. E o que me chama a atenção foi feito com pouco orçamento, com pouco investimento, né? Muito mais, como você disse, né, Letícia, usando os talentos, usando a diversidade que já existia para tentar trazer mais diversidade e mais inclusão. Muito legal. Parabéns aí para a Deloitte, para vocês que fizeram acontecer. E aqui na Cato também, a gente vem trabalhando dentro do marketing, muito em conjunto com, e apoiando pelo RH e por todas as lideranças da Cato, a gente vem trabalhando o tema da marca empregadora da Cato, para atrair talentos. A gente é uma plataforma de tecnologia para emprego, né? E a gente sabe que nos últimos anos, um dos públicos mais difíceis de atrair foi o público de tecnologia, né? Então, a gente fez uma campanha, Vem para Cato, eu vou compartilhar aqui com vocês. E o que tem de comum com o que a Letícia apresentou? A gente também fez ela sem grandes investimentos. A gente fez tentando aproveitar o orgânico, né? Tentando aproveitar também nossos talentos internos e as experiências reais de colaboradores, para a gente divulgar como é trabalhar na Cato, né? O que é legal de trabalhar aqui na Cato, o que faz a gente ter orgulho para a gente atrair outras pessoas com esse mesmo, para o nosso propósito, que é riquíssimo, né? O nosso propósito de transformar a vida de milhares de pessoas, né? Então, a gente criou essa campanha do Vem para Cato, a gente criou uma identidade visual e a gente trabalhou dentro das redes sociais que a gente já tinha e muito forte nas redes mais ligadas a emprego, né? Praticamente todas as peças tinham a mesma comunicação, tirando aí campanhas muito internas, como Tal Pai, Tal Filho, né? E premiação GPTW, que aí também tem que seguir algumas regrinhas do próprio selo, né? E a gente usou, esses são todos colaboradores da Cato, que eu interajo no dia a dia, pessoas super legais e que super comprometidas com o nosso propósito e que fazem acontecer, né? E aí a gente colocava depoimentos dessas pessoas
e do quão legal é trabalhar na Cato com esse propósito incrível. Podemos ir para o próximo? A gente tem aí mais exemplos, e a gente fez enquetes usando as redes sociais de profissionais, né? E, como eu falei, a gente não investiu para turbinar essa campanha, para gerar mais impacto, a gente fez de forma orgânica, e mesmo assim a gente conseguiu ter um resultado muito legal, tanto de interação na enquete, interação nos posts, como impressões. A gente teve aí só para essa enquete 53 mil impressões, a gente teve ali a pergunta para saber o que seria desejável saber mais sobre o modo Cato-On de ser, como a gente chama a nossa cultura, né? Vagas disponíveis foi o que mais chamou a atenção, de 73% do público, né? O pessoal também querendo saber de benefícios, mais sobre a cultura e o dia a dia. São os temas mais chave para você quando você vai pesquisar sobre uma empresa, né? Como é que é o pacote, como é que vai ser o dia a dia, o que vai ser exigido de mim, como é que é a cultura, se eu vou ter fit ou não com essa cultura. Eu sempre falo que o processo de seleção é um processo de duas mãos. O recrutador está selecionando e avaliando o candidato, e o candidato está avaliando a empresa, né? Podemos seguir. Aqui são alguns resultados. A gente teve 16 posts, a gente postava 2 vezes por semana dentro das nossas redes sociais. A gente teve mais 138 mil impressões, isso é bastante significativo para algo que a gente não impulsionou. Mais de 4.400 engajamentos, 3 mil cliques naqueles posts específicos para ir para a página Vencer Cato. Aumentamos nossos seguidores e aumentamos 43% as visitas na LP de carreira Vencer Cato, né? Foi super, super positivo, foi um começo, aqui também foi um pontapé inicial para a gente trabalhar a marca empregadora de uma forma mais assídua, frequente, consistente, e a gente ficou super orgulhoso desse trabalho. A gente ainda está trabalhando em marca empregadora, é algo contínuo, não é algo que você pode parar, agora não preciso mais, é algo que a gente tem que alimentar sempre, tem que ser consistente, e a gente tem como próximos passos atuar ainda mais. A gente já vem atuando no Glassdoor de uma forma bem mais intensa, vem atuando na Medium e nas relações públicas. Tem uma perguntinha aí no chat sobre Medium. Medium, a gente definiu, como eu falei, um persona muito voltado para tecnologia. A gente queria atrair pessoas de tecnologia para trabalhar para a gente, principalmente para programar, para cuidar da infraestrutura, para desenhar produto, fazer design, propriamente dito. E Medium é um blog de tecnologia para esse público. Então, a gente criou um canal lá também, porque a gente já tinha que estar alinhado com a nossa persona, com o que a gente identificou de público que a gente queria atrair e que a gente estava com um pouco mais de dificuldade, né? Vamos seguir? Então, esse foi o case da Cato. Não temos um vídeo para compartilhar aqui. No próximo tema, na próxima apresentação que a gente fizer, a gente pode ter ainda mais evoluções sobre o nosso case de marca empregadora. Case da Deloitte muito rico aí, ainda tratando um tema, juntando marca empregadora com diversidade e inclusão, fica ainda mais legal. E a gente agora chama a Larissa de volta aqui. Foi muito legal estar aqui com vocês, mas fiquem por aí que ainda tem mais, né, Lari? Oi, pessoal. Nossa, que aula, gente. Eu sou da área de marketing, reconheci alguns termos ali como inbound e ver essa utilização ali no RH para falar sobre marca empregadora. Então, anotei vários pontos aqui que tem bastante sinergia com marketing, que a gente pode apoiar as organizações, as empresas, enfim, seja a microempresa até a grande empresa, a destacar mais a importância da marca empregadora dentro das companhias. Então, foi uma super aula aqui, parabéns pelo conteúdo, mas calma que ainda não acabou, a gente tem algumas perguntas que a gente vai responder aqui, aquelas que o tempo nos permitir. Então, algumas já foram feitas ali ao longo do conteúdo, né? Sobre a questão de fazer o EVP sem uma consultoria, que a Letícia comentou que é possível sim fazer, a Cris também comentou. E aí o William perguntou, para aquelas empresas que ainda não têm essa estrutura internamente, né? Seja de uma pessoa dedicada ou áreas que possam se dedicar a isso, o que é preciso para começar a trabalhar o Employer Brand, né? Então, queria fazer essa pergunta aqui para a Letícia,
e pedir para a Cris complementar depois. Perfeito. Bom, obrigada pela pergunta. Eu entendo que a gente precisa utilizar a força de trabalho já existente ali dentro, né? E aí identificar, como a gente comentou, o que faz sentido dentro da organização que você tem, né? Você tem um time de marketing, você tem um time de recrutamento, essas pessoas podem conversar, se conectar para ir fazer uma estratégia em conjunto, né? Como eu comentei, eu acho que marketing e employer branding andam muito em conjunto. Então, por mais que você entenda que employer branding vai ficar futuramente, né? Pensando aí em de fato ter uma pessoa dedicada, quem sabe, ou não, né? Onde que faz sentido, né? Dentro do seu contexto, né? Mas, de fato, pegar as pessoas que se conectam ali, seja de branding, de marketing, do recrutamento, começar esse diagnóstico, né? Então, olhar para dentro, acho que começar ou pelo Glassdoor ou pela percepção das suas próprias pessoas, o que está sendo dito, né? Eu acho que um ponto muito importante é ter a noção de que você tem uma percepção da sua empresa, né? Mas não necessariamente é a percepção de outras pessoas. Então, por isso que esse poder de escuta é muito importante. Eu entendo que ou alguém do recrutamento ou alguém do marketing pode começar esse trabalho, rodar alguma pesquisa internamente, ver o que está sendo feito. Se você ainda não tem noção de por onde começar, ou não tem nem por onde rodar um diagnóstico, né? Eu acho que começar a ler um pouquinho ali sobre a questão do EVP, você começa a construir como que você quer se apresentar para o mercado, e uma hora ou outra as coisas vão se fundir entre marketing e recrutamento e formar uma estratégia de employer branding como um todo. Assim, é uma consequência, não tem como. Você fazendo uma estratégia, sempre você vai ter um plano de ação de melhoria, ou de iniciar alguma coisa dentro da sua organização. Eu não sei se ficou claro e se eu respondi, mas a minha visão é essa, até puxa a Cris se ela quiser complementar algum ponto. Eu acho que, como a gente mostrou ao longo da apresentação, não tem uma fórmula definida, né, e uma resposta única, mas eu acho, William, que se a empresa é bem pequenininha, né, a gente tem aí clientes que têm 10 funcionários, 15 funcionários, o próprio dono, né, um dos sócios, ou um líder pode começar, né, e coordenar. E pode ser uma iniciativa, inclusive, que não seja dedicação full-time, 100% do tempo de algum colaborador, pode ser uma iniciativa muito legal para puxar uma frente multidisciplinar, né, o que a gente chama de guild, né? Então, você pode montar uma frente, um grupo de trabalho multidisciplinar, com uma pessoa do RH, do administrativo, outra pessoa de finanças e outra pessoa de marketing. Cada uma vai trazer suas visões, vai ajudar nesse diagnóstico, fazer um mapa de como sua empresa está. Coloca no Google a marca da sua empresa, vê lá no Glassdoor se já aparece sua empresa, se algum ex-colaborador comentou sobre ela. Faz esse primeiro mapa de como é que você está, qual o seu ponto de partida. Conversa com os colaboradores para entender quais são os seus pontos fortes, como empresa, como marca, empregadora, o que você tem de forte na sua cultura, o que você tem de forte como valor no dia a dia, e começa a tentar atuar com algumas ferramentas mais limitadas, as redes sociais da sua empresa, as redes profissionais, o LinkedIn, o Glassdoor, e começa a trabalhar, mas com consistência. Não adianta também você fazer uma açãozinha e falar, já fiz minha marca empregadora, está feito. Não, tem que ter consistência, tem que ter disciplina, e tem que tentar ter esse grupo olhando para aquilo de vez em quando. Uma vez por semana, 2 vezes por semana, mas com consistência, e demora um tempo para as coisas começarem a surtir o efeito desejado. Isso vai te ajudar a ser mais atraente, a atrair talentos. Use muito da experiência dos seus colaboradores atuais, depoimentos dos seus colaboradores, como a gente mostrou nos cases aqui, tanto da Deloitte como da Cato. Isso é muito forte, né? As pessoas vão lá, olham para uma piscina, elas só vão pular na piscina, ou se elas molharem um pouquinho a mão ou o pé, ou se elas perguntarem para alguém como é que está lá, né? Então, ninguém vai lá e se joga, muito difícil. Para procurar um emprego, tentando fazer uma analogia super simples, é muito parecido. Você vai perguntar, você vai assuntar, você vai tentar saber como é lá, e aquilo vai te falar, putz, aquela empresa é legal para se trabalhar. Não precisa ter aquela marca super, ultra conhecida, mas precisa ser uma empresa que entregue o que está se propondo a entregar, que cumpra com o prometido, que tenha um pacote que faça sentido para aquele colaborador.
né? E use as ferramentas como a da Cato, por exemplo, que a gente tem pesquisa salarial, que você pode saber como é que você está se posicionando em termos de benefícios, de salário, pacote, por região, por segmento, por porte, e você vai ter contato com uma série de candidatos disponíveis, como a gente viu no começo, mais de 10 milhões. Essas seriam as minhas dicas aqui para começar. Muito legal, meninas. E aí eu vou emendar um comentário aqui numa pergunta. A Ana Paula comentou, né, durante o webinar, que ela acredita que esteja totalmente relacionada à cultura organizacional, né, que precisa entender de cima para baixo a importância da marca empregadora. Então, essa questão de todos estarem preocupados, né, não é uma preocupação só do RH. Então, como influenciar todos os colaboradores da empresa. Então, e aí eu vou emendar numa pergunta da Letícia, que é, o time de marca empregadora também tem como papel, responsabilidade, cuidar das ações de engajamento da empresa? Então, eu queria fazer essa pergunta para a Letícia e depois pedir para a Cris comentar um pouco de como é na Cato. Tá, perfeito. De novo, né? Depende muito da estrutura da sua organização. Vou comentar um pouquinho sobre Deloitte, né? Quando eu cheguei, já existia uma estrutura de marketing, comunicação interna, time de benefícios, time de diversidade, né? Então, eu acho que foi muito papel da minha vinda fazer com que essas áreas se conversassem para a gente, de fato, criar uma boa experiência para candidatos e eventuais colaboradores, né? Eu entendo que se EB ficar dentro de comunicação interna, talvez seja 100% dever ali do time de EB fazer, né? Mas no nosso caso aqui, a gente fala que a gente tem um grupo de sinergia. Então, a gente sempre entra como um papel consultivo mesmo, né? Essa iniciativa que está acontecendo faz sentido com o que a gente está levando como employer branding como um todo, como marca empregadora como um todo, né? A gente não vai conseguir ter um discurso de marca empregadora simplesmente se a gente não estiver agindo e fazendo aquelas iniciativas acontecerem na prática. É muito difícil você sustentar um discurso, né? Então, você precisa ter uma cultura, precisa ter valores, e aí você tem uma marca empregadora que reflete tudo isso e você divulga para fora o que você vem fazendo dentro de casa. Por isso que a gente também deu exemplos onde os grandes protagonistas das ações de marca empregadora eram os próprios colaboradores, né? Porque isso endossa, isso traz a verdade, é o que está acontecendo no dia a dia, é o que está acontecendo de fato. Então, eu concordo super com a Ana Paula e acho também, como a Letícia comentou, que pode ser, sim, muito, muito importante que esteja ligado à atração com o engajamento e que está ligado a dia, prática, manter engajado, super, super conectado. Muito bom. E aí, gente, eu vou também emendar duas perguntas aqui sobre o Glassdoor. Gerou bastante interação em relação a esse tema, né? Então, queria que vocês comentassem a importância do Glassdoor e se a empresa deve responder às avaliações de lá e quais são as orientações gerais para que a empresa possa responder. Se a Cris quiser começar, Cris. Sim, o Glassdoor é uma super ferramenta para funcionários, colaboradores, ex-colaboradores falarem anonimamente sobre como é trabalhar naquela empresa, né? E isso vira uma vitrine para a empresa. Então, é super importante que a empresa tenha esse cuidado de responder, né? Porque é um cuidado mesmo, é um cuidado que vai falar mais sobre aquela empresa. Poxa, a empresa está ligada, está ouvindo, está provocando essa escuta ativa. E nem sempre o que vai ser falado lá vai ser positivo. A gente viu um exemplo aí do positivo e negativo. Se for negativo, tem que usar como um aprendizado, né? Tem que transformar aquilo em uma evolução, em uma nova prática, em um ajuste de rota, se for o caso, e dar o retorno lá no Glassdoor, sim. Essa nota, essa resposta, inclusive, ela aumenta a nota da empresa, ou ela contribui para a nota da empresa. Então, é bem importante responder e interagir, né, de forma transparente, verdadeira, lá no Glassdoor. Bom, da minha parte aqui, até complementando a Cris, né? Eu não sei o quanto vocês conhecem o Glassdoor,
Mas a empresa você consegue, é como se fosse um dashboard, né? Você tem ali um site com vários dados. Então, você tem uma nota geral de 0 a 5, né? Você tem o número de avaliações, você tem também até menções de salários. Então, muita gente entra no Glassdoor, né, também para ver essa questão. Você tem fotos, você tem vários dados. Além das pessoas conseguirem redigir, né, a experiência que elas tiveram ali, sempre vocês vão ver que vão ter prós e contras, então as pessoas conseguem colocar os prós e os contras, né, da organização. Aí aparece se é um ex-colaborador ou um colaborador atual, isso é muito importante, né, porque assim, vamos ver o porquê que as pessoas estão saindo, e o que as pessoas que estão aqui estão falando, né? Essa questão de ler o que as pessoas que ainda estão falando é extremamente relevante. A gente precisa garantir uma permanência, né? Por conta da questão do turnover, do quanto isso gera gastos para a organização, para o recrutamento também, né? E aí você tem algumas notas gerais ali. Então, você consegue ver a sua nota referente a cultura e valor, sobre benefícios, sobre saúde e bem-estar, sobre diversidade e inclusão, né? E ele é um site aberto, então você consegue ver o seu, consegue ver dos seus concorrentes também, você consegue personalizar falando sobre a sua organização, colocando o site também, falar sobre as iniciativas como um todo, né? Então, assim, é um canal super importante de ser trabalhado, né? E eu acho que EB, assim, da parte da Deloitte, né, a gente tem um acompanhamento mensal do Glassdoor para entender o que está sendo dito e endereçar o que está sendo dito, não só de positivo, também, mas também da parte negativa para as áreas que estão relacionadas, né? A gente, como a Cris mencionou, a gente não tem que olhar com o copo vazio. Putz, estão falando que o nosso salário está muito ruim. Ok, o que a gente faz? Se a gente não consegue arrumar o salário, a gente consegue ganhar valor nos benefícios oferecidos, né? Na experiência daquela pessoa, no desenvolvimento da carreira, né? Nem tudo a gente vai conseguir ajustar, mas a gente precisa olhar e entender o que é possível fazer a partir dele, né? E como eu comentei, o Glassdoor, ele tem a versão gratuita, que empresas que estão começando agora não precisam se inscrever necessariamente, ter uma conta paga ali, porque tem muitos recursos que são gratuitos, que são ótimos e dá para fazer um ótimo uso deles também. Muito legal, meninas. Que aula! A gente passou por vários temas aqui, o que é marca empregadora, como fazer o diagnóstico na empresa, o que é embalde recruiting, EVP, os cases de sucesso. Então, assim, uma super aula aqui para a gente aprender o que é marca empregadora e como começar a implementar na empresa, ou já como melhorar e implementar ainda ações mais diferenciadas e estratégicas, né? Então, estamos chegando ao fim. Então, queria convidar as pessoas do chat a responderem a nossa pesquisa de satisfação. Em breve vai estar o link para vocês. Feedback é presente, então coloquem lá o que vocês acharam do conteúdo, o que vocês acharam do formato, para a gente trazer cada vez mais conteúdos relevantes aqui para vocês nesse espaço maravilhoso. Queria agradecer aqui a participação da Cris e da Letícia. E aí eu queria abrir o microfone para a Letícia fazer as considerações dela, deixar os contatos, depois passar para a Cris e eu volto para finalizar. Perfeito. Bom, primeiro eu quero agradecer muito, né, o convite. Eu acho que levar employer branding, ampliar a voz do employer branding é muito importante, né? Uma percepção que eu tenho é que depois que eu comecei a trabalhar com employer branding, a gente consegue se conectar independente de concorrência e etc., né? Para a gente fazer com que essa atuação seja de fato vista pelas lideranças, por empresas, sejam elas pequenas ou grandes, porque a gente precisa cuidar das nossas pessoas, né? A gente precisa olhar com cuidado em como que as pessoas fazem com que a vida delas pessoais aconteçam também, né? Então, agradeço muito essa oportunidade de levar um pouquinho sobre EB, né? Para quem quiser acompanhar o trabalho da Deloitte, né? O nosso Instagram é Deloitte, com 2 T's, Deloitte Brasil. A gente também está no LinkedIn como só Deloitte, porque a nossa página é global. E para quem quiser trocar informações, figurinhas, acompanhar o que eu venho falando aí também em LinkedIn sobre EB, o meu LinkedIn está como Letícia R. Castelo com 2 L's, né? Então, vocês podem acompanhar, podem me chamar para a gente trocar figurinha.
Estou super aberta aí a conversar, a tirar outras dúvidas que venham a surgir depois desse bate-papo. Cris, muito obrigada pelo apoio dentro desse ótimo webinário que a gente trouxe aqui. Foi um prazer, Letícia, super bacana o conteúdo que você trouxe, os cases, os exemplos práticos. Muito legal ter mais uma manhã aqui de Cato Empresas, trazendo um tema tão bacana e tão relevante. Acho que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso, mas acho que a gente conseguiu pincelar sobre algumas siglas, alguns termos, algumas ferramentas e estratégias, e eu espero que todo o público tenha gostado bastante. Obrigada, Larissa, obrigada a todo o time Cato, que organizou esse webinar com muito carinho para os nossos recrutadores, para os nossos microempresários que precisam atrair e reter seus talentos. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Mais 2 últimos recadinhos. O webinar vai ficar gravado, a gente vai mandar o replay para vocês, então para vocês reverem esse conteúdo maravilhoso das meninas aqui. Quero agradecer as duas pela participação, foi ótimo, vocês arrasaram. E a gente também vai mandar o link da pesquisa de satisfação por e-mail e depois a gente manda os contatos tanto da Letícia e da Cris para vocês acompanharem Cato e Deloitte aí nesse desafio, nessa missão de que é transformar a marca empregadora das organizações. Fico por aqui, até breve, até o próximo webinar. Tchau, tchau. Obrigada.